hoje nós falaremos sobre a terceira beatitude, capítulo 5, versículo 5, que diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Alguma versão fala: Bem-aventurados humildes, que eles herdarão a terra. Alguém tem essa versão aí? Bem-aventurados humildes? Não. Versão King James, ela traduz manso por humilde. Nós vamos ver que são palavras similares, né? São sinônimos. Mansidão é sinônimo de humildade. Já temos dito aos irmãos que este sermão foi pregado pelo próprio Jesus Cristo. Foi Cristo quem pregou este sermão. Estas palavras, todas estas sentenças saíram da boca de Jesus Cristo para um público especial. Jesus ele chamou até si os seus discípulos e ao redor dos discípulos haviam ali reunidos uma grande multidão de pessoas que vinham até Jesus em busca de um milagre, que vinham até Jesus, pois haviam ouvido falar acerca do Messias, vinham até Jesus, muitos por curiosidade, outros em busca de uma providência, outros em busca de uma libertação, outros apenas para tentar criticar a Jesus. Mas Jesus, meus irmãos, ele é aquele que sonda corações. Jesus, ele se assentou para ensinar em um lugar muito bonito, como falei para os irmãos que acredito eu que o lugar onde Jesus estava ensinando era um lugar muito bonito. Existem várias opiniões, não se sabe ao certo qual é o monte em que Jesus proferiu este sermão. Existem várias opiniões, e uma das opiniões é que fosse uma colina verdejante, onde haviam muitos lírios, muitas flores, muitos pássaros que voavam por cima daquelas pessoas que estavam ali assentadas para ouvir Jesus falar. E Jesus, ele sondava os corações. A maioria das pessoas que estavam ali assentadas para ouvir Jesus falar, eram pessoas muito simples. Pessoas que depositavam em Jesus a sua última esperança. Eram pessoas pobres, pessoas necessitadas, que estavam ali em busca de uma provisão e viam em Jesus o último recurso. Outros apoiados numa esperança de que o Messias, tanto aguardado, tanto pregado, tanto almejado pela nação de Israel, que o Messias, o ungido, Cristo, viria para libertar Israel da opressão que eles sofriam pelos romanos. E o Messias, muitos acreditavam que o Messias viria para se assentar novamente no trono de Davi, libertar Israel e reinar sobre Israel durante muito tempo em um reino próspero, em um reino de paz, em um reino de alegria. E muitos então aguardavam um Jesus político. Muitos aguardavam, Cabral, um Jesus militar. João Batista, quando veio pregando acerca do Messias, ele dizia assim: o machado já está posto na raiz. Eles aguardavam um Messias que viriam com uma força total
e encararia os romanos, se assentaria no trono de Israel, convocaria os exércitos e enfrentaria os romanos com uma força bruta. Muitos aguardavam esse Messias. E muitos que estavam ali para ouvir uma palavra deste Messias tanto aguardado, porque Jesus, quando ele começou a pregar sobre o reino, no início do seu ministério, quando ele foi ratificado por João Batista, quando todos testemunharam e viram que o Espírito Santo havia descido sobre Jesus, e Jesus inicia o seu ministério com milagres, maravilhas, sinais do céu, com poder e graça. E a fama de Jesus começa a se espalhar por todas as regiões. Muitos vinham ali para ouvir esta palavra desse Jesus, desse Messias, que estava em todo momento sendo confirmada, que ele era mesmo Cristo esperado, o almejado por todas as nações. E então Jesus se assenta para ensinar diante de olhos curiosos e atentos, e Jesus começa a pregar o seu sermão, o maior sermão de todos os tempos, pregado pelo maior pregador de todos os tempos. E Jesus começa esse sermão, meus irmãos, dizendo assim: bem-aventurado os pobres de espírito. Olha que contradição, irmãos. Diante da ideia que muitos tinham do Messias, como o próprio João Batista, o achado já está posto na raiz. E Jesus começa a dizer: bem-aventurado aqueles que choram, bem-aventurados os mansos, que têm fome e sede de justiça. Muitos talvez começaram a olhar um para o outro, mas que Messias é esse, meu Deus do céu? Quem é esse que vai governar sobre nós? Mesmo porque, meus irmãos, a ideia que eles tinham de um governo era como Davi, sanguinário, com a faca nos dentes, com a espada na mão, aquele que ia para cima e sem dó enfrentava o inimigo e passava por cima de quem fosse. A ideia que eles tinham de um governante era como Herodes, como os imperadores romanos, os ditadores. E aí chega Jesus: bem-aventurados os mansos, humildes, pobres. E isso criou então uma certa discordância com o pensamento que eles tinham acerca de Jesus. E Jesus então ele chega, meus irmãos, para quebrar esse paradigma e ensinar que o reino que ele estava anunciando, o reino que havia chegado para eles, era um reino celestial. Era o reino de Deus. Jesus reinaria eternamente, meus irmãos, neste reino. E este reino que Jesus estava anunciando, que havia chegado, que era o reino da graça, o reino do Novo Testamento, este reino que Jesus estava anunciando, qualquer um poderia fazer parte deste reino. Porque muitos daqueles que estavam atentos ao que Jesus estava dizendo ali, eram pessoas desprezadas, marginalizadas pela sociedade, pelos seus governantes. Nós fizemos um trabalho, os irmãos têm visto, conhecido o trabalho, pastor Mota, pastor Jefferson, pastor Cabral tem feito, de levar alimento, fazer uma boa ação para os moradores de rua. E nós ouvíamos o testemunho daqueles moradores de rua falando assim: olha, a perua da prefeitura passa por aqui, coloca a gente dentro da perua, leva a gente lá no final da estrada, lá indo para Campos do Jordão, e chega lá em cima, perto da serra, manda todo mundo descer e volta. Ou seja, desprezado pela sociedade, marginalizados pela sociedade. Os governantes estão lavando as mãos, eles querem mais é se livrar mesmo desse incômodo,
segundo o pensamento deles. Então essas pessoas eram como se fosse um peso, um fardo para os governantes. E estas pessoas estavam ali ouvindo Jesus dizer, e Jesus vem com um reino de inclusão. Louvado seja Deus. Um reino, pregando, anunciando um reino de inclusão, dizendo: vocês, os pobres, podem fazer parte deste reino. Aliás, ele dizia assim: os pobres de espírito são mais do que felizes, porque deles é o reino dos céus. Louvado seja Deus. Deles é o reino dos céus. E quando Jesus fala que deles é o reino dos céus, Jesus está dizendo assim: teu é o reino, e toda glória e riqueza que há neste reino também te pertence. Louvado seja Deus. E Jesus continua dizendo: bem-aventurados que choram. Muitos que estavam ali estavam chorando, chorosos, não tinham mais esperança. E Jesus fala assim: não, vocês que estão chorando, considerem-se felizes. Muito mais do que felizes, abençoados por Deus. Porque vocês que choram, vocês serão consolados por Deus. É o próprio Deus que irá consolá-los. Louvado seja Deus. Aleluias. Os pobres de espírito é aqueles que, como eu disse no último culto de ensino, os pobres de espírito são aqueles que se esvaziam de si mesmo. A pobreza que é uma pobreza espiritual. E nós falamos que este pobre, a ideia que é usada neste pobre, nesta palavra pobre, traduzido do grego, é mendigo. Mendigo, aquela pessoa que não tem nada. Aquela pessoa que precisa de tudo. Se não é alguém lá, Cabral, com uma marmita, eles não têm o que comer. Se não é alguém lá numa noite fria de inverno e dá um cobertor, ele não tem o que vestir. Ele é totalmente dependente da misericórdia de alguém chegar até eles e oferecer uma provisão. E o pobre de espírito é aquelas pessoas que se esvaziam totalmente de si mesmo e são totalmente dependentes de Deus, da sua provisão, da sua misericórdia, da sua graça. Louvado seja Deus. E, consequentemente, aqueles que se esvaziam de si mesmo e é totalmente dependente de Deus, consequentemente, essas pessoas são aquelas que choram. Os que choram diante de um Deus tão grande, diante de um Deus tão amoroso, diante de um Deus tão justo, diante de um Deus santo. A pessoa sente a sua miséria diante deste Deus, e então eles choram. Eles choram pela tristeza em saber que o pecado que ele comete ofende a esse Deus tão grandioso, tão amoroso, tão bondoso, tão santo. E por essa consciência de ofensa a este Deus, a pessoa chora com um coração contrito e quebrantado, como diz lá em Salmo de número 51, versículo 17, vamos ler? Quem achar pode ler, bem alto. Salmo 51, 17. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, aqueles que são pobres de espírito, aqueles que choram, eles serão consolados. Deus jamais desprezará um coração contrito e quebrantado. Louvado seja Deus. E o que mais exemplifica, meus irmãos, essas duas primeiras beatitudes é a parábola do rico e do Lázaro. Lucas 16, vamos ler? Lucas 16.
partir do versículo 19, uma parábola proferida por Jesus acerca do rico e do Lázaro. Olha como ele diz: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Então havia um homem rico que vivia regalado e esplendidamente. Mas havia também um certo mendigo, olha a palavra aí. Lembra que eu falei que a palavra pobre, lá na bem-aventurança, na primeira bem-aventurança, significa mendigo? Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Olha a situação deste mendigo chamado Lázaro. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Louvado seja Deus. E ele diz aqui que morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, o rico, no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, ou seja, o rico clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. Então, quando Jesus proferiu as duas primeiras sentenças da beatitude, os pobres de espírito e os que choram, ele estava querendo dizer justamente isso. Aqueles que são pobres de espírito e aqueles que choram, aleluia, eles gozam das misericórdias de Deus, eles gozam do favor de Deus, eles gozam da provisão de Deus e eles gozam do consolo de Deus. Louvado seja Deus. Aleluias. O rico havia recebido tudo o que ele precisava em vida e desprezou as coisas de Deus. Agora Lázaro, aleluia, em toda a sua vida ele foi dependente. Ele foi dependente. Ele dependia das misericórdias em todo momento. Em todo momento ele foi dependente. E no final da sua vida, após a sua morte, ele é levado pelos anjos ao seio de Abraão e agora ele é consolado por Deus. Louvado seja Deus. E Jesus, então, meus irmãos, dando sequência ao seu sermão, ele profere a terceira sentença, a terceira bem-aventurança. E ele diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Em algumas versões, como eu disse, está a palavra humilde, bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Então há, meus irmãos, uma sequência clara, não são sentenças aleatórias. Há uma lógica no sermão de Jesus. Afinal de contas, quem está pregando, o pregador aqui é Jesus. E Jesus, meus irmãos, como um pregador, Cabral, ele deveria conhecer as técnicas da hermenêutica, da oratória, na verdade, da exegese. Ele não lançaria palavras ao acaso, aleatórias. Então há uma lógica naquilo que Jesus está querendo ensinar
para os seus ouvintes. O primeiro de todos, meus irmãos, é ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito é a primeira bem-aventurança, e nós estamos falando aqui sobre o caráter daqueles que compõem o reino de Deus. Jesus está querendo dizer aqui, meus irmãos, montar aqui o perfil dos cidadãos do reino de Deus. Quantos aqui são cidadãos do reino de Deus? Aleluia. Louvado seja Deus. Então Jesus está traçando o perfil. Jesus está montando o perfil. E a primeira característica é ser pobre de espírito. Porque você não pode ter outra virtude sem primeiro se esvaziar. No reino de Deus, meus irmãos, para você ter uma virtude no reino de Deus, um dom no reino de Deus, o primeiro passo é se esvaziar de si mesmo. Quando você se esvaziar de si mesmo, de toda arrogância, de toda prepotência, de todo orgulho, de toda autossuficiência, enquanto você não se esvaziar disso, você não pode, meus irmãos, deixar que Deus te encha e controle a sua vida e haja em ti. Então a primeira virtude é ser pobre de espírito, é esvaziar. Quando você se esvazia de si mesmo, você reconhece as suas misérias. Como o apóstolo Paulo dizia, meus irmãos, e creio eu batendo no peito, miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Quando nós reconhecemos isso, nós choramos. A segunda beatitude. Choramos, meus irmãos, choramos por reconhecer a nossa condição. E então, meus irmãos, quando você é pobre de espírito, aí sim você pode desenvolver a próxima virtude, ser manso. E ser manso aqui, meus irmãos, a palavra manso, no dicionário, ela significa brandura, calma, meiguice, suavidade, tolerância e humildade. A palavra humildade aqui é no sentido de simplicidade. Aquela pessoa simples. Tem algum dicionário que exemplifica a palavra humildade? É quando a pessoa ela reconhece a sua fragilidade. Tem um dicionário que define assim humildade, a pessoa que reconhece a sua fragilidade. Ou seja, ele não tem ninguém, ele não se tem como melhor que alguém, como maior que alguém, mas ele reconhece o seu lugar diante de Deus e diante dos homens, como Deus assim o quer de todos nós. Então, manso é brandura, é calma, suavidade. Quando nós falamos de um mar manso, nós estamos falando de um mar calmo, sem ondas, brando. Quando nós falamos de um vento manso, uma maré mansa, né? A gente fala muito de maré mansa, é aquela maré que vem chegando devagarzinho, sem assustar, né? Quando nós falamos de um vento manso, uma brisa mansa, né? Falamos de uma brisa mansa, é aquele vento gostoso que vem sem assustar, apenas para refrescar. Mas nós também costumamos falar muito, meus irmãos, de animais mansos. Não é verdade? Animais mansos. Então existem os animais selvagens e existem os animais mansos. Os animais selvagens são aqueles animais ariscos. Você não consegue chegar perto dele. Se você começa a se aproximar, ele já mostra as garras, mostra os dentes, ele já rosna, ele já quer morder, ele já quer avançar. São os animais selvagens. Mas existem os animais mansos. Aliás, algo interessante aqui nessa palavra, manso, mansidão, é que no latim, essa palavra mansidão, ela significa mansietudo. Mansietudo. E ela vem, meus irmãos, de duas palavras: acostumado à mão. E ela faz justamente referência à domesticação
de animais. Você pega um animal selvagem que você não consegue nem se aproximar dele. E você vai domesticando, você vai domando aquele animal. E você vai adestrando aquele animal, até que você possa chegar perto daquele animal e passar a mão nele. Acostumado à mão. É um animal manso, cabral. Louvado seja Deus. Então esta mansidão, meus irmãos, percebam bem, esta mansidão não é algo natural. Não é algo nato da pessoa. A pessoa, existem, lógico, pessoas que têm uma personalidade calma, mansa, tranquila. O mundo está desabando perto dele. E ele está lá, tranquilinho. Esposa que gosta de marido assim, né, Cabral? A casa está pegando fogo e o marido está lá, no ventilador, pegadinho. E a esposa para lá e para cá e o marido lá, no ventilador, tomando uma água fresca, né? Então, existem pessoas que é assim, irmãos. É por natureza, ela já nasceu assim, é a personalidade dela. Não é disto que Jesus está falando. Jesus está falando na mansidão como algo não natural, mas é como algo que provém do trabalhar do Espírito Santo nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Nós vemos isso, meus irmãos, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Olha só que interessante, Gálatas 5 e 22. Os irmãos conhecem muito bem esse versículo. E fala sobre o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé e mansidão e temperança. Então a mansidão aqui, meus irmãos, é o fruto do Espírito Santo. E o que é o fruto do Espírito Santo? O fruto do Espírito Santo é o trabalhar do Espírito Santo em nossas vidas. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar em nós. E o fruto deste habitar do Espírito Santo de Deus em nós é uma transformação das nossas vidas. É uma transformação da nossa personalidade, é uma transformação do nosso caráter. Louvado seja Deus. O Espírito Santo de Deus vai moldando as nossas vidas, vai trabalhando nas nossas vidas, e com a nossa ajuda, é claro, porque o Espírito Santo de Deus não faz isso sozinho, com a nossa ajuda, nós vamos controlando a nossa personalidade. É um trabalhar mútuo, uma cooperação entre o Espírito Santo de Deus e eu, que quero ter uma vida transformada pelo Espírito Santo, por Deus. Aleluia. Portanto, meus irmãos, esta mansidão é o fruto do Espírito Santo, que deve ser desenvolvida, que deve ser desenvolvido por todos aqueles que um dia aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Portanto, nós devemos tomar cuidado, meus irmãos. Como este é um culto de ensino, um culto de doutrina, eu tenho um pouco mais de liberdade para falar assim com os irmãos. Nós devemos tomar cuidado com aquele tipo de fala, né? De algumas pessoas que chegam e falam: olha, eu sou assim mesmo. Né? Pisou no meu calo, pastor Fernando? Ah, pisou no meu calo, você vai ver. Falou alguma coisa errada comigo? Ah, escuta, eu sou assim, eu não mudo. Eu nasci assim, eu não mudo. Né? Ah, meu irmão, mas se você é cristão, se você é salvo, está escrito aqui, o fruto do Espírito Santo é mansidão. E se Jesus fala assim, conhecereis conhecereis a árvore pelo fruto. Se a árvore diz que o fruto é mansidão,
e a gente não produz mansidão, será que nós estamos produzindo frutos dignos de arrependimento ou de um bom cristão? Então fica aí a dica, né, irmãos? Então, a transformação ela é necessária. Ela é vital para todo cristão. É o desenvolver da pessoa, é um desenvolver constante, até que nós possamos chegar, como diz a palavra de Deus, à varonidade perfeita. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios, a varonidade perfeita é o nosso alvo, é o nosso objetivo. Então nós devemos, meus irmãos, nos desenvolver constantemente até chegar à varonidade perfeita, de varão perfeito. Então se alguém diz assim, eu não mudo, eu sou assim mesmo, e aí, vai ficar na onde então? Não é verdade, pastor Fernando? Então esta mansidão, meus irmãos, ela provém da graça de Deus sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus. Esta mansidão, portanto, é ter a personalidade controlada e transformada pelo Espírito Santo de Deus. É o resultado, meus irmãos, de uma força interior que faz com que nós tenhamos, meus irmãos, o controle das nossas razões, o controle das nossas emoções, o controle das nossas atitudes, e tudo isso submetido a Deus. Aleluia. Em total submissão a Deus. Louvado seja Deus. Tiago, capítulo 3, versículo 13, vamos ler? Tiago, capítulo 3, versículo 13. Olha aqui que diz. Quem dentre vós é sábio e entendido? É uma pergunta. Tiago faz uma pergunta. Quem dentre vós é sábio e entendido? E ele mesmo responde, se há alguém entre vós que se diz sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Então, se há alguém sábio e entendido, demonstre, aleluia, demonstre pelo bom trato, louvado seja Deus, pelas obras em mansidão e sabedoria, louvado seja Deus. Outra confusão, meus irmãos, que é comum ter sobre essa palavra mansidão, é que muitos confundem mansidão com fraqueza. Muitos confundem mansidão com covardia. Aquela pessoa mansa, muitas vezes ela é confundida por fraca, covarde, pessoa fraca, pessoa covarde. Mas mansidão, meus irmãos, ela não é sinônimo de fraqueza, não é sinônimo de covardia, é uma atitude interior que nos leva a agir com graça e com amor, mesmo diante de situações difíceis e que para muitos parece estar fora do controle. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo nos diz lá em Tessalonicenses, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, vamos ler? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 3 a 7, diz assim: para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados. Aliás, 2, né? Eu estou lendo o capítulo 3. 2. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência,
Mas, como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza, Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, sermos pesados. Antes, fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo é tremendo, irmão. Tremendo, tremendo. Ele está falando aos Tessalonicenses da forma com que ele havia falado com aqueles irmãos. Com autoridade, com firmeza. Não se mostrando covarde ou fraco, mas com firmeza. Mas ele diz assim, mas a minha firmeza, a minha autoridade, a minha força, mesmo na minha força, mesmo numa situação difícil e tendo que doutrinar a igreja, eu fui até vocês com palavras brandas, com mansidão. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então isso provém da graça e do amor de Deus. Ser manso, portanto, meus irmãos, é ser gentil com todos, é ter gentileza com todos. A palavra gentileza, ela é sinônimo de mansidão. Ser gentil, ser equilibrado, não caluniador, ser pacificador. Nós vamos falar sobre os pacificadores mais adiante, em um outro momento, que é outra beatitude acerca dos pacificadores, mas ser manso é ser gentil, meus irmãos. É outra coisa que nós precisamos nos atentar, a gentileza entre os irmãos. Nós precisamos ser gentios, demonstrar gentileza entre os nossos irmãos, entre todos nós. Tem uma frase que eu concordo plenamente, um dito que eu concordo plenamente, que diz assim que gentileza gera gentileza. Gentileza gera gentileza. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a Tito, ele diz assim, lá em Tito capítulo 3, versículo 2, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos. Então ele está pregando contra a difamação. Pessoas que se levantam para infamar alguém. Nem sejam contenciosos, ou seja, criar contenda no meio da congregação. Aquela pessoa que infama, que difama, que cria contenda, que vem com fofoca, o disse-me-disse. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão. Louvado seja Deus. Mostrando toda mansidão para com todos os homens. Estas são as palavras do apóstolo Paulo acerca da mansidão. E o maior exemplo, meus irmãos, de mansidão, o maior de todos os exemplos, é o próprio Jesus Cristo. Quando ele nos diz lá em Mateus capítulo 11, versículos número 28 a 30, Jesus nos diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Jesus está nos convidando, meus irmãos, a aprender com Ele. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E Ele fala, tomai sobre vós o meu jugo. Os irmãos sabem o que é jugo? Os irmãos sabem o que é jugo? Jugo, meus irmãos, é aquela canga que se coloca no pescoço do boi, aquela travessa que coloca no pescoço do boi e liga um boi com o outro. Então, geralmente, tem uma canga de 2 boi, uma canga de 4 boi, uma canga de até 12 bois que puxam uma carga pesada. E Jesus está convidando a dividir o jugo com Ele, Cabral. A dividir a canga com Ele. O que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, a ideia que Jesus está querendo passar, que está querendo transmitir, a ilustração que Jesus está querendo transmitir, é justamente o que nós falamos ali logo atrás, sobre a domesticação de animais. Ou seja, tornar um animal manso. Jesus está falando, aprendei de mim que sou manso. Porque o que os fazendeiros faziam na época? Eles pegavam um boi manso e colocavam o jugo junto com um boi selvagem. Aleluia! E o boi selvagem, quando dividia o jugo com um boi manso, por mais que o boi selvagem queria ir para um lado, queria ir para um outro, queria correr para frente, queria ir para trás, por mais que ele queria se desviar do caminho, ele estava com o jugo junto com o boi manso, aleluia, e ele era de certa forma disciplinado pelo boi manso, a permanecer no caminho, a permanecer na marcha certa, aleluia, louvado seja Deus. Jesus está dizendo, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso, louvado seja Deus. Então aquelas pessoas que dizem assim, irmãos, eu sou assim mesmo, se pisar no meu calo eu falo mesmo, se me enfrentar eu vou para cima mesmo, está precisando dividir o jugo com Jesus. Jesus está falando, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então isto é ser manso, meus irmãos. E a recompensa para aqueles que são mansos, a primeira recompensa, Jesus fala logo de cara. Bem-aventurado são os mansos. Essa é a primeira recompensa em ser manso. Quem é manso é feliz. Quem é manso é abençoado por Deus. Esta é a primeira recompensa, a felicidade. A segunda recompensa, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Louvado seja Deus. A promessa de Deus, meus irmãos, aos mansos é ter a terra por herança. Louvado seja Deus. A palavra de Deus nos diz que de Deus é a terra e toda a sua plenitude. A terra pertence a Deus. E Deus está dizendo assim que aos mansos Ele dará a terra por herança. Louvado seja Deus. O que significa ter a terra por herança, meus irmãos? Significa usufruir o melhor que a terra pode nos dar. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Quando Jesus, Ele nos diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, Ele nos diz assim, ouviste o que foi dito aos antigos. Aliás, capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja Deus. Quando Jesus ele fala sobre receber a terra por herança, irmãos, vejam que uma coisa está ligada à outra.
quando ele disse, lá na primeira sentença sobre os pobres de espírito, que dos pobres de espírito era o reino de Deus, e aqui nós vemos que quando nós priorizamos primeiramente o reino de Deus e a justiça de Deus, nós vamos ver também numa outra sentença, que é a próxima sentença sobre aqueles que têm fome e sede da justiça de Deus. Mas quando nós priorizamos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, Jesus diz assim: todas as coisas vos serão acrescentadas. Tudo aquilo que vocês necessitam, eu proverei. Louvado seja Deus. Jesus não está falando aqui de riquezas, irmãos, entendam bem. Jesus não está falando de riquezas. Jesus está falando de coisas necessárias. O salmista, ele diz assim: nunca vi um justo, como que ele diz? E nem mendigar o pão. Jesus está falando de coisas básicas, necessárias. Se nós analisarmos o texto, Jesus está falando dessas coisas necessárias. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Para saber que coisas são essas, vocês têm que ir um pouquinho mais para trás e ler os versículos anteriores, quando Jesus fala acerca do alimento, acerca da vestimenta. E ele fala assim: o vosso Pai Celestial que está no céu sabe muito bem que vocês necessitam de todas estas coisas. E quando ele diz assim, possuir a terra por herança, é quando Deus fala assim: nada vos faltará. Louvado seja Deus. Quando o salmista diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Ele está dizendo assim: eu estou te dando a terra por herança, meu filho. Louvado seja Deus, nada vos faltará. É por isso, meus irmãos, que a pessoa é bem-aventurada, ela é feliz, louvado seja Deus. Salmo de número 37, versículo 11, o salmista diz assim: os mansos herdarão a terra, louvado seja Deus, e se deleitarão na abundância de paz. Olha que coisa linda, irmãos. Ter paz. Ter paz. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando nós entregamos os nossos caminhos ao Senhor, e é isto que este salmo fala, o salmo de número 37, quando nós entregamos os nossos caminhos ao Senhor, confiamos nele, meus irmãos, nós podemos descansar nos braços do Senhor. Louvado seja Deus, e gozar, meus irmãos, a abundância de paz sobre a nossa vida, porque nós sabemos que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor, o bom pastor que nada nos deixa faltar. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, ele nos diz lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10, acerca dos coríntios, ele diz assim: sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos. Aleluia. Como nada tendo, mas possuindo tudo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então, ser manso, meus irmãos, é usufruir, herdar a terra como herança, é usufruir o melhor que a terra pode nos dar. O melhor que Deus tem para nos dar. Não estamos falando de riqueza, estamos falando do melhor que Deus tem para nos dar. E Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Para cada um de nós. Quando nós entendemos isso, nós gozamos da abundância de paz. É estar sempre feliz, sempre abençoado, sempre grato a Deus, gozando de todo o favor de Deus sobre as nossas vidas.
e de toda a provisão de Deus para todos nós. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, em Cristo Jesus.